Dia, amados irmãos, a paz, passando aqui para tirar mais uma dúvida. A gente hoje em dia vê algumas pessoas que se diz pastores, missionário, pregador da palavra, que levam o evangelho às pessoas, cometendo certos erros. Outro dia, outro dia não, foi ontem, eu estava assistindo um vídeo onde o pastor dizia que a ovelha que não quiser ir na igreja, que tem que deixar ela de mão para lá. Ele disse essas palavras, que quando o diabo pegasse ela ou que as coisas estivessem ruim para elas, elas voltariam para a igreja. Ela disse ainda que pastor não deve ir atrás de ovelha, não deve procurar as ovelhas. Eu não concordo com isso não. Eu acho que o bom pastor, porque a palavra pastor é aquele que cuida de alma, é aquele que cuida de gente. Se seu irmão tá com algum problema, você tem que ir na casa dele, procurar o que ele tá passando. Se ele estiver afastado por causa de algum fuxico, algum comentário, você tem que ir na casa dele, você tem que aconselhar ele a voltar. O bom pastor preocupa com a ovelha. O bom pastor, ele não quer só o dízimo da ovelha, a oferta. O bom pastor, quando vê a ovelha se desgarrar das outras, ele vai atrás. Você lembra do pastor que tinha 100 ovelhas, uma desgarrou uma desgarrou, ficou 99. Ele largou as 99 porque as 99 já estava salvo e foi atrás da uma perdida. E tem gente assim, pastores, missionários assim. Ah, ele saiu da igreja, não vai fazer falta. E quando a Bíblia diz que se uma ovelha sair da igreja faz falta. Para o reino de Deus faz falta. Uma ovelha saindo. Então, quem é pastor de verdade, quem prega um verdadeiro evangelho, se a ovelha parar de ir à igreja, parar de cultuar, parar de estar na igreja, ele tem que ir atrás, ele tem que correr atrás, ele tem que passar a saber por que dela não está indo, o que está acontecendo. Tem que passar a saber qual é o motivo dela ter desistido. E esse pastor diz que não pode estar adulando certas pessoas. Ele disse com essas palavras, não pode estar adulando. É sinal que essa pessoa não tem um preparo para ser um homem de Deus, né? Porque eu vou dizer para você o, o que se torna um homem ser um pastor, ou um missionário, um bispo. Eu vou dizer para você. Me perguntaram assim, porque eu me consagrei a pastor, eu me consagrei. Me perguntaram assim, pode o senhor mesmo consagrar pastor? Você já viu dono de bar, dono de comerciante, dono de restaurante fazer curso para abrir o seu próprio negócio? Eles não fazem curso, eles não têm ensinamento de ninguém. Mas ele tem experiência. Com a experiência que ele tem, ele abre comércio, abre ponto de venda. Mesmo assim, é o pastor. O que faz uma pessoa ser um pastor? É orar pelas ovelhas, é cuidar das ovelhas, é orar, é jejuar, é estar em comunhão com Deus, é orar pelas pessoas que pedem oração, é aconselhar, é estar falando da palavra de Deus. Isso se torna a pessoa um pastor. Isso se torna a pessoa um missionário. Missionário, pastor, é aquele que leva a pessoa, é aquele que ajuda, é aquele que fala da palavra. Você não precisa ter a aprovação de ninguém
para ser pastor. Você não tem que ter curso nenhum para ser pastor. Ser pastor é dom de Deus, é gratuito. Ser pastor é base naquilo que você vive no dia a dia. É os conselhos que você dá para as pessoas, é a ajuda que você ajuda as pessoas, é o modo que você vive em sociedade. Ser pastor é o exemplo que você dá, é a pregação que você leva. Ser pastor é isso. Não precisa ter curso, não precisa ser aprovado ninguém, ninguém precisa te nomear pastor, ninguém precisa te ungir pastor. Quem faz um pastor é a gente mesmo, é a gente mesmo, com as atitudes, com as pregações, lendo a palavra verdadeira que está na Bíblia, sem tirar nenhum tio, falando a verdade, pregando a verdade, abrindo a mente das pessoas, abrindo os olhos das pessoas. Isso que é ser um pastor, isso que é ser um missionário. Voltando no caso do pastor que diz que as ovelhas, quando saem da igreja, não deve se ir atrás delas, que deixa Satanás pegar elas lá, que depois elas voltam correndo para a igreja, deixa elas passar por dificuldade ou problema de saúde, que elas voltam correndo para a igreja. Eu esqueci foi o nome do pastor que disse essas coisas absurdas. Quero dizer que isso não serve para ser pastor, não serve. Um pastor de verdade, ele é acolhedor, ele é manso, ele é temperante, tem domínio próprio, ele dá conselho de sabedoria. Um pastor de verdade, ele tem domínio próprio sempre. E outra coisa, me perguntaram também por que eu aceito certas pessoas nas minhas redes sociais. Eu já tinha falado sobre isso, mas eu vou falar de novo. É porque se você for aceitar nas suas redes sociais ou amizade de quem só é cristão, você não está sendo crente. Diz a palavra, misture com o mundo, mas não seja como o mundo. Você tem que estar no meio dos ímpios para falar da palavra de Deus para ele. Porque o que adianta você estar só no meio de crente, de quem é crente? Não adianta nada. Você vai pregar para crente? Você vai pregar para quem já conhece a palavra? Você tem que pregar para quem não conhece a palavra, para quem não é crente, para quem não é evangélico. É assim que funciona. O que adianta fazer uma reunião, um culto só de quem é crente e deixar quem não é crente, quem não é evangélico, quem não conhece a palavra de fora? Você não está fazendo nada demais. E não é assim que funciona. A gente tem que interagir com as pessoas do mundo e mostrar para elas a luz que está em nós, para aquela pessoa ver ser transformada. Por que eu aceito amizade com gente aí nas redes sociais que bebe, que fuma, que prostitui, que veste quase nu, que tira foto quase pelado? Porque eu tô nessa pessoa, eu não vou ser como elas, mas eu tô aí para incentivar elas os bons caminhos, os bons costumes, para que elas vejam em mim a luz, para que elas sejam transformadas. É por isso que eu aceito essas pessoas. Ela vê no meu exemplo, elas vão copiar também. E eu vou aceitar qualquer pessoa, seja qualquer coisa que ele tiver acontecido, que ele tiver feito, seja qualquer coisa grave que ele tiver feito, eu vou sempre aceitar essas pessoas como amiga minha ou amigo nas redes sociais. Porque, afinal de contas, a palavra de Deus não é para os sãos, mas para os que estão doentes. A palavra de Deus não é para os que estão no caminho certo, mas para aqueles que estão no caminho perturbado, daqueles que estão na derrota, daqueles que estão no fracasso. Deus não veio para os sãos, Deus veio para os doentes. E essa é a palavra de hoje, essa é a mensagem de hoje. Se você não pode estar no meio do ímpio, você não serve de nada. Se você não pode levar a palavra para o ímpio, você não serve de nada. Se você não pode fazer amizade nas redes sociais com o ímpio, você não serve de nada. Tem crente aí que quer fazer amizade, solicitação de amizade, seguir só quem é evangélico. Não é assim que funciona. Você não está fazendo nada demais. Tem que se misturar com o ímpio e levar a luz para eles. Tenham um bom dia. Fiquem todos na paz.